Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Fundamentos de Semicondutores para Dispositivos Eletrônicos. Esta é a parte 7, eu vou falar hoje sobre o funcionamento do diodo real. Eu sou Clenilson Silveira. Na aula passada eu falei acerca do diodo ideal. Mostrei a curva que relaciona a corrente e tensão. Vimos que no diodo ideal temos duas regiões de operação, a direta e a polarização reversa. Quando o diodo está polarizado reversamente, não há corrente alguma. E quando o diodo ele é polarizado diretamente, assim que ele atinge 0 volts em cima do diodo, temos uma corrente infinita. No diodo real, não é assim que acontece. O comportamento é diferente. Nós temos três regiões de operação. Nós temos aqui a região em que o diodo está polarizado diretamente, temos a região em que o diodo está polarizado indiretamente e a região chamada de ruptura. Em cada uma dessas três regiões, o comportamento da corrente em função da tensão em cima do diodo é diferente. Por exemplo, aqui nós temos na região de polarização direta, quando o diodo está polarizado diretamente. Notem aqui a diferença para o caso do diodo ideal. No diodo ideal, basta que tenhamos 0 volts em cima do diodo para que ele comece a conduzir uma corrente infinita. No caso do diodo real, ele só começa a conduzir a partir de determinado ponto de tensão, determinado valor que aqui está representado por V0. Então, a partir desse valor, é que o diodo começa a conduzir e tem um formato exponencial, é uma função exponencial. No caso do diodo de silício, esse valor é em torno de 0,7 volts, e no diodo de germânio é 0,3 volts. Quando o diodo está polarizado reversamente, nós vimos no caso ideal que não há corrente alguma fluindo no diodo. Por esse gráfico aqui, nós percebemos que, de fato, a corrente ela é praticamente zero. No entanto, ela não é exatamente zero. Existe uma corrente chamada corrente de fuga. É uma corrente muito, muito pequena, uma corrente ínfima. No entanto, ela existe. E essa região de polarização inversa, ela vai até um nível de tensão, um nível de tensão reversa no diodo, chamado VZ, tensão de ruptura, ou chamada também de tensão Zener, representado por menos VZ. Então, a corrente, até nesse ponto, ela é uma corrente praticamente constante e próxima de zero. A partir do momento em que ela atinge o valor VZ, pequenos acréscimos de tensão resultam numa mudança abrupta de corrente. A corrente ela cresce abruptamente e é chamada de corrente de avalanche, porque o valor da corrente é muito, muito alto quando aumentamos um pouquinho a tensão. Vamos nos deter um pouco mais, vamos falar um pouco de forma mais detalhada de cada uma dessas regiões. Eu fiz uma simulação no QX, que é um software que eu gosto de usar, ele é um software grátis, ele é escrito QUCS. Então, eu simulei um diodo, primeiro polarizado diretamente, variei a tensão em cima dele, a tensão de polarização direta, e obtive essa curva aqui. Essa curva que relaciona a corrente em função da tensão. Notem que, nesse caso aqui, esse diodo aqui que eu escolhi lá no simulador, ele é um diodo de silício, ele começa a conduzir a partir de mais ou menos 0,7 volts, por aqui, 0,65, por aí. A partir de então, pequenos acréscimos aqui de tensão resultam num grande acréscimo de corrente, ela tem um formato exponencial. Então, a corrente ela é uma função exponencial da tensão quando o diodo está polarizado diretamente. Também eu fiz uma simulação para o caso reverso. Quando eu polarizei o diodo de forma indireta, obtive a curva de corrente em função da tensão. Aqui nós estamos vendo que é só a região reversa, a 0 volts, fui aumentando a tensão negativamente, ou seja, uma polarização reversa. Então, à medida que você vai aumentando a tensão em cima do diodo, de forma reversa, a corrente ela é praticamente nula, mas ela existe. É uma corrente que denominamos como corrente de saturação reversa, ou corrente reversa de saturação. Representamos por IS. Esse termo saturação é usado por quê? Porque mesmo que você aumente muito a tensão, note que a tensão aqui variou dezenas de volts e a corrente ela se mantém praticamente constante. Então, ela praticamente não muda e ela é muito pequena. Nesse caso aqui, nesse diodo que eu simulei, a tensão foi até, a tensão VZ, a tensão de ruptura, foi até mais ou menos 50 volts. A partir de 50 volts reversos, a corrente ela aumentou abruptamente. Então, notem que ela vai de 0 a 30 amperes, no sentido contrário aqui da polarização direta, no sentido reverso aqui. Então, ela aumenta bastante. Então, por isso ela é chamada de corrente de avalanche. Essa região aqui, que é chamada de ruptura, ela é utilizada para o diodo operar como regulador de tensão, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos ver um pouco mais sobre essa corrente de saturação reversa. Notem que nesse gráfico aqui, devido à escala, a gente não percebe que há uma corrente aqui diferente de zero,
percebemos que é uma corrente, pelo gráfico aqui, devido à escala, é zero, mas na verdade não é zero. Olhando mais atentamente aqui, ó, mudando a escala do gráfico, notamos que existe um aumento sim, de corrente em função do aumento da tensão reversa. Só que o valor, notem que é muito pequeno, ó, em torno de nanoampere. 1 nanoampere é 1 ampere dividido por 1 bilhão, ou seja, 1 bilionésimo de ampere. Então perceba que aqui em menos de 10 volts temos em torno de 1 nanoampere e em 40 volts, menos 40 volts, temos 3 nanoampere. Então realmente é uma corrente desprezível. Mas essa corrente ela praticamente não muda muito, né, até um determinado limiar, que nós já falamos, que é a tensão de ruptura, chamada tensão Z. Aqui nós temos a fórmula da corrente no diodo. A corrente no diodo é dada por essa expressão, que é uma expressão exponencial. Notem que tem o termo IS, né? Nós podemos simplificar dessa forma aqui, ó. ID é a função de IS, que é a corrente de saturação reversa, multiplicado por uma exponencial aqui, que é a função da tensão no diodo, de uma tensão térmica, que depende só da temperatura. E quando esse valor Vzinho aqui em cima, né, nessa exponencial, esse valor V aqui, a tensão em cima do diodo ela é negativa, vai sobrar apenas esse termo aqui, menos IS, ok? Olhando mais atentamente a corrente na região de ruptura, nós vemos que aqui Vz para esse diodo é em torno de 50 volts, 50,5. Então, para valores inferiores a essa tensão de ruptura, essa tensão Zener, note que a corrente ela é praticamente constante, aquela corrente que a gente chamou de corrente de saturação reversa. No entanto, a partir de Vz, a corrente ela sofre um aumento abrupto. Então, ela aumenta de forma substancial. Pequenas variações de tensão resultam em uma grande variação de corrente. Notem, por exemplo, que aqui, ó, numa variação de 1 volt, de 50,5 a 51,5, a tensão ela vai de próximo de 0, os nanoamperes, né, que a gente viu, até 21 amperes. Então, por isso que ela é chamada de corrente de avalanche, porque a variação da corrente é muito grande nessa região. E é interessante que o diodo ele pode ser usado nessa região sem que ele queime, apesar da corrente aqui aumentar bastante. Para a gente usar o diodo nessa região, basta que nós usemos assim algum circuito para limitar essa corrente. Cada diodo ele tem as especificações técnicas dele, as especificações elétricas que você deve ver no datasheet. Então, lá no datasheet, que é o manual do dispositivo de qualquer componente, você vai ver qual é a potência máxima que ele suporta. Então, baseado nisso, você limita essa corrente aqui nessa região de operação. O diodo ele é usado nessa região aqui, como eu já mencionei antes, como um diodo regulador de tensão. O que é um regulador de tensão? É um circuito que ele mantém a tensão mais ou menos fixa, mesmo que o circuito drene muita corrente. Note aqui que pequenas variações de tensão aqui, ó, mesmo que a corrente ela aumente bastante, mas o valor de tensão é muito pequeno, aqui varia aqui décimos. Ok? Então, por exemplo, aqui, entre 50,5 mais ou menos, e mais ou menos aqui uma variação de 10 décimos, né? A corrente varia 3 amperes. Então, note que se eu usar um diodo Zener nessa região aqui, ele pode variar bastante a corrente e a tensão vai continuar em torno de 50 volts. Ok? Vamos agora resumir o funcionamento de um diodo real aqui, com essa representação dele num circuito, tá? Esse esquema aqui. Na polarização direta, tensão em cima do diodo é 0,7 volts, mais ou menos, se for um diodo de silício. Essa é a queda de tensão em cima de um diodo quando ele está polarizado diretamente. E a corrente que flui é uma função exponencial da tensão. Se eu polarizar o diodo reversamente, nós temos uma corrente IS, que é uma corrente de saturação reversa, ínfima, uma corrente muito pequena, no sentido oposto. Por isso que a corrente ela é representada aqui de forma negativa, que é o sentido oposto à corrente convencional que o diodo tem quando está polarizado diretamente. E essa corrente ela se mantém fixa, né? Uma corrente muito ínfima e fixa, mesmo que eu aumente bastante aqui a tensão reversa, até um determinado limite, que é o limite a tensão Zener. Então, se ele ultrapassar esse limite, então a corrente ela se torna uma corrente de avalanche, uma corrente muito alta. E se eu quiser usar o diodo nessa região de operação, eu tenho que limitar a corrente aqui com resistores ou circuito externo, ok? Não se esqueça de que quando vocês forem usar um diodo,
vocês têm que olhar as especificações dele no datasheet. Lá mostra quais são os valores Zener, tá? Qual é o valor da tensão Zener dele, a potência máxima dissipada no sentido reverso, no sentido direto. E esse valor Zener dele, né, esse valor de VZ, varia de diodo para diodo. É um valor que ele é especificado na hora do projeto, na hora que ele é projetado. Em geral, quanto mais dopado é o diodo, menor é esse valor da tensão Zener, certo? Então, esse valor ele é controlado pelo nível de dopagem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se vocês acharam ele útil, interessante, por favor, dê um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e fiquem à vontade se quiserem me escrever para tirar alguma dúvida, tá? Pode ser um desses 2 e-mails ou então deixem os comentários aí, fazendo perguntas, expressando o que acharam ou criticando, né? Desde que sejam críticas construtivas. Estamos aqui para sempre tentar melhorar. Muito obrigado e até a próxima aula.